Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestros do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, sócia e VP da Falcone. Olá, eu sou Rafael Silveira, diretor-geral da MIDI e sócio da Falcone. Nós estamos aqui hoje com o Fábio Vitola. O Fabinho é CEO e cofundador da Galapus, que é uma consultoria estratégica de M&A e de incentivos governamentais. Fabinho, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer ter vocês como parceiro. Obrigada pelo seu tempo. Fabinho hoje pegou um voo às 2 horas da manhã. Ele acordou para pegar um voo às 4 horas da manhã em Porto Alegre para estar aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Mais um momento para a gente trocar. É uma honra aqui participar do podcast com vocês. Fabinho, conta pra gente como que foi a sua história. São quase 20 anos, ou um pouquinho mais de 20 anos já, né? Até aqui, até chegar na Galapus. Conta pra gente um pouquinho da sua história e o momento atual que você está vivendo aí nessa dificuldade, né? Nesse crescimento que é empreender e ser CEO de uma média empresa. Sim, boa. Eu tive vários capítulos, né, na minha trajetória profissional, assim, e eu vou tentar sintetizar um pouco eles, porque eu empreendi, eu fui investidor, fui assessor, né, fui consultor, então eu tive diversas experiências que eu tenho convicção que enriqueceram bastante, né, inclusive o momento que a gente está vivendo hoje. Mas talvez, eu acho que capítulos mais importantes, né, a questão de 20 anos atrás, a gente estruturou um escritório de participações que, em resumo, fazia gestão patrimonial para algumas famílias para comprar participações em negócios alternativos. E, nesse momento, eu fui, inclusive, assessor de investimentos, né, para fazer a gestão patrimonial, né, de determinadas famílias, e sempre com o intuito de entrar muito mais em investimentos alternativos, investimentos em empresas, participações societárias, e o nosso papel era entrar no dia a dia dessa gestão, né, e tocar esse dia a dia desses investimentos, em nome dessas famílias. O que aconteceu foi que esse cuidado de comprar e vender um negócio, né, ele me picou, né, e eu fui contagiado aqui, né, por esse mercado de M&A. Então, logo em seguida, a gente se juntou com um escritório que chamava Guapo Capital Group, lá de Porto Alegre, que é a origem da Galapus, né? Que só fazia M&A para empresas familiares, bastante focado no Rio Grande do Sul. E a gente, dentro desse case, né, dessa empresa, a gente foi advogando em causa própria. Então, a gente fez vários M&As, a gente tem vários movimentos aqui, transações dentro do que hoje é a Galapus, né? Primeiro a gente comprou um escritório que também fazia M&A em São Paulo, em Curitiba. Depois a gente fez uma fusão com um time de incentivos governamentais, que foi esse momento que aí de fato nasceu a Galapus como ela é hoje, onde a gente criou esse tripé, né, de atuação, incentivos, consultoria, M&A, e que depois a gente passou por uma transação de 100% para o Banco Modal, em 2021, e logo em seguida a gente vendeu 100% do Banco Modal para a XP. Então, foram várias experiências, né, na própria pele, inclusive de M&A, e hoje, né, o momento que a gente vive, ele é muito curioso. Hoje a gente faz parte de uma enorme organização, né, o maior ecossistema financeiro da América Latina, que é a XP Investimentos, mas a gente segue com esse gostinho de estar empreendendo, né? Na prática, isso é um intraempreendedorismo e a gente tem, apesar de ajudar muitas empresas com as dores do crescimento, a gente tem as nossas dores, né, do crescimento. Como que é ter mais de 100 pessoas, gerir essas pessoas, gestão de performance, contratação, demissões, ganhar mercado, né, crescer de forma acelerada. Tudo isso é um aprendizado constante para mim e para todas as nossas lideranças. Então, esse é um momento super especial para mim, né, e que certamente a trajetória contribuiu muito, né, para chegar até aqui. E Fabinho, você contando, né, um pouco da
desse momento, né? A Galápagos é uma empresa de M&A, que fez muito M&A para crescer, ou seja, o crescimento não foi só orgânico, e esse é um pouco até um contraste do que a gente encontra das médias empresas normalmente no Brasil. Elas normalmente têm uma característica bastante orgânica, elas raramente vão a compras, e de vez em quando alguém quer comprar. Como é que foi ter isso no DNA? Como é que foi ter essa questão de fazer os M&As e isso gerar o crescimento, né? E Sim. aqui eu acho que só uma pitada, né? Porque uma coisa é quando você está do outro lado como consultor sugerindo, né? Agora do lado de cá, tendo que implantar, ter ali as questões societárias. Conta pra gente mais como é que foi essa dinâmica aí. Assim, de fato, ter sócios não é um processo fácil, né? Mas se tem, inclusive, uma coisa que eu me orgulho bastante na minha história, é que eu tive muitos sócios e eu não consigo elencar um sócio que eu não tenha, né, uma porta super aberta, uma relação super construtiva, né? Até hoje, independente de um negócio ter dado certo ou não. E eu acho que esse meu perfil, ele é muito parecido com o perfil dos sócios que eu tive, né? Porque hoje, na verdade, todo mundo é sócio da XP. Mas ele é muito parecido com os perfis desses sócios que cofundaram, né, a Galápagos junto comigo. Talvez tenha uma coisa até de gaúcho aqui, né? Que é muito associativo, né? A gente gosta, né, de olhar sempre para a soma das partes e com um sonho muito grande sempre, né? Entendendo que é cada movimento que a gente fez, e claro que tiveram movimentos que a gente fez que não deram certo, né? A gente costuma contar só as coisas que deram certo, sim, mas tiveram vários movimentos que não deram certo. Você segura aí, esse aí que depois você conta pra Boa. gente. Mas a gente aprendeu muito, né? E a gente sempre olhou para esse sonho que ele é muito maior do que a gente. E talvez esse seja um grande aprendizado que a gente revisita ele de tempos em tempos, né? Que uma companhia sólida e feita para durar, ela tem que ser muito maior que os indivíduos. Então, acho que esse foi um guia que nos orientou e que acabou, né, nos direcionando para as decisões. Mas, de fato, é um caminho, né? Não é o mais fácil, mas eu entendo que é um caminho mais rico. E é muito interessante isso, né? Porque uma das grandes dores do médio empresário, quando a gente olha, é de fato passar dessa fase, assim, ó, que eu digo de sair de um perfil mais centralizador, onde ele está ali ainda, não só por querer, mas às vezes até por necessidade, por não ter times especialistas em cada uma das funções ainda, mas olhando muitas coisas da organização. E a organização acaba sendo ainda muito dependente, né, do fundador, que geralmente acaba sendo ali, né, o diretor executivo desta empresa. Agora, qual estágio você está hoje, né? Quando a gente olha para a Galápagos depende que tanto do Fabinho. A gente já tem uma empresa completamente profissional que permite, né, o Fabinho entrar de férias por 60 dias, se ele quiser, sem ter muita turbulência na operação. Se você está neste estágio, o que você fez para chegar nele? E se a ideia é ainda chegar nele, né? O que são as medidas que você vem adotando? Porque eu acho que essa é uma dica super importante para você que empreendeu dentro de um ecossistema grande, onde você tem benchmarks, onde você tem apoio, tem orientação, né? Passou por tantas experiências aí com outros sócios. É bem, bem curioso, né? Porque a gente tem hoje uma estrutura, eu diria uma estrutura de gestão bastante sofisticada até. Como há muitos anos a gente trabalha com isso, trabalha preparando outras empresas, vive, né, a realidade de muitos outros negócios que para executarem um M&A eles precisam estar com, eu não diria absolutamente tudo, né, mas a grande maioria precisa estar em conformidade, né, para que seja uma transação bem conduzida e de sucesso. Então a gente sempre absorveu muito isso e eu diria que a gente acabou, inclusive, estando, em termos de ferramentas de gestão, mecanismos de governança, estando um passo acima do que o nosso momento, né, do que a nossa fase de vida talvez até exigisse como ideal. Isso, às vezes, dificulta, né, um crescimento mais acelerado, mas a gente, por outro lado, cresce com um pouco mais de solidez. Então, na prática, respondendo a tua pergunta, hoje existe uma gestão que não depende do Fabinho,
mas 60 dias de férias são impossíveis. Não tem como. E aí é um pouco, inclusive, do momento. Eu acho que esse desafio e esse apetite, né, esse ânimo de empreender, que você nunca chegou necessariamente aonde você quer. Porque, claro, você estipula um plano, você cria, né? A gente lá na Galápagos tem o nosso sonho grande, então a gente cria o nosso sonho grande e quando a gente se aproxima dele, a gente recria aquele sonho grande, a gente vai para um outro patamar, a gente quer ir adiante, né? E aí, claro que a gente tem uma inspiração muito grande do nosso lado, que é a XP. A XP foi exatamente isso, ela foi ultrapassando barreiras e batendo recordes e conquistando cada vez mais mercados, em mercados difíceis, né, com players muito grandes. Então, a gente se vale muito dessas histórias, porque a coisa não para, né? Quando a gente está perto de alcançar um objetivo que a gente traçou, às vezes há 2, 3 anos atrás, a gente precisa reconfigurar. E o que eu acho que move, né, um pouco a forma como a gente tem hoje, né, está sempre ligado a pessoas, né, a capacidade que a gente tem de formar outras lideranças. A gente está nesse momento na Galápagos, num momento de replanejamento estratégico. Então, a gente fez um primeiro movimento que foi ressignificar as lideranças todas. Então, a gente reposicionou o nosso hall de lideranças. Para falar em números, né? A Galápagos hoje tem aproximadamente 110 pessoas. A gente tinha que chama um comitê operacional, né? O nosso COMOP, ele tinha 14 pessoas. Hoje são 25 pessoas, porque a gente precisava dar esse primeiro passo, envolver mais talentos, preparar mais pessoas, para que a gente construísse um replanejamento estratégico mais sólido, com mais participação, né? Com mais robustez e envolvimento. E aí, no momento que a gente cria isso, pensem que isso é 25 pessoas de 110, isso é quase um quarto da companhia. Então, eu acho que esse é um pouco das escadas, né, dos degraus. A gente vai formando gente, e essas pessoas, por sua vez, vão formando gente. Então, se a gente for pensar num modelo, digamos, mais tradicional, um quarto é muito representativo de uma companhia. Então, por isso que eu digo, acho que a gente está um degrau, às vezes, acima, porque a gente quer crescer muito. Então, a gente vai ter que chegar em 200 pessoas, a gente vai triplicar o nosso faturamento, a gente vai quintuplicar a nossa capacidade de atendimento e de ajuda em outras empresas. Então, a gente precisa disso, a gente precisa estar sempre um passinho à frente, né? E Fabinho, conta pra gente, né, nessa jornada, principalmente, qual foi o primeiro... Você já começou a falar ali um pouco, já teve algumas coisas que não deram tão certos, né? Mas qual foi o primeiro grande erro que marcou nessa jornada? Poxa, tiveram vários, né? Assim, mas na época em que a gente ainda fazia investimentos, ou seja, a gente gestionava patrimônio para encontrar os melhores oportunidades e investir. Um dos grandes erros que a gente cometeu em um dos investimentos foi não ter a diligência mínima. Eu nem digo a diligência ideal, mas foi não ter a diligência mínima. Era um negócio que envolvia bastante capital de giro, né? Então tinha estoque, tinha prazo de pagamento, tinha prazo de recebimento. E quando a gente olha de uma forma mais macro para a estratégia, você pensa em margem ou em markup de produto, você pensa, né, a capacidade que você vai ter de crescer com aquele recurso, mas você esquece de controlar o fluxo de caixa, né? Aquela foi uma grande aula e eu, em diversas conversas, conselhos, processos, né, de preparação de M&A, enfim, mentorias, eu sou sempre aquele cara chato que olha muito para capital de giro e talvez um pouco por essa experiência aí, né, de um case que a gente teve e que a gente cresceu absurdamente, mas que faltou dinheiro. E aí a companhia não conseguiu dar outro passo. Né? Então, esse foi um erro, né? Foi um aprendizado que surtiu efeitos, né? E a gente fala, inclusive, isso na Galápagos. Está lá dentro dos nossos valores, né? Que a gente é extremamente tolerante ao erro inédito. A gente precisa estar aberto a errar para crescer, para inovar, para aprender, mas a gente não pode repetir aquele erro. Então, a gente
tem que aprender com aquilo e melhorar. Então, acho que esse é um caso aí que, lá do início, que serve de ilustração. É engraçado, né? Porque, assim, nós que aqui na mídia lidamos com médias empresas todos os dias, a gente vê como é um erro comum as pessoas não terem o olhar devido para uma gestão de necessidade de capital de giro. É muito mais comum do que você possa imaginar. E é isso, assim, se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento mesmo, né, em técnicas financeiras, em questões de gestão, porque a repetibilidade deste erro como causa de insucesso das empresas é muito grande, né? E diante de esses aprendizados, né? E que eu imagino que foram muitos ao longo desse tempo todo, e por tantos MNEs que você passou e conduziu, né? Quando você olha para o médio empresário e para um médio empresário que pode sonhar em passar por um momento de M&A, muitos deles acho que ainda não tem certeza, né? Mas que pode almejar minimamente conhecer um pouco mais. O que são as dicas que você dá assim, para esse médio empresário? Eu não estou pedindo aqui a lista, e eu sei que tem uma lista grande de toda a preparação, né? Mas quando a gente fala de uma forma macro, o que é principalmente que esse médio empresário deveria ter um olhar mais cuidadoso? Para mim, eu acabo tendo um perfil assim um pouco mais cartesiano, né? Então, eu não sou necessariamente aquele absolutamente aficionado por um Excel, mas a minha cabeça funciona quase como um Excel. Por isso, né, a resposta é... Não é aficionado porque ele se compara com o grau hard de aficionado. Não, porque tem um nível, né? Inclusive lá na própria Galápagos tem uma turma... Nós entendemos bem as pessoas que têm esse mindset. Esse culto tem na nossa empresa também. Então, né? É uma tribo, né? É uma tribo. Então, dito isso, um apreço aos economics, né, de todo o negócio, para mim, são fundamental. Eles são a espinha dorsal, né, de entendimento de aonde aquele negócio está e para onde aquele negócio pode ir, né, e aonde eu quero levar aquele negócio. Então, essa lógica de dinheiro que eu preciso, né, a cada R$1 que eu aplico aqui neste negócio, em quanto tempo e quantos reais ele vai me retornar. Parece uma coisa básica, mas dentro dos modelos de negócios, e cada vez mais a gente vê modelos distintos, ele vai se tornando um pouco mais complexo. As coisas não são necessariamente óbvias, de eu comprei um produto e vendi um produto, de eu criei algo e vou simplesmente vender e replicar aquilo lá. Então, essa inclusive é uma outra paixão que eu tenho, que são modelos de negócio. E a razão pela qual eu amo o que eu faço, porque eu estou constantemente vendo modelos de negócio diferentes. E isso realmente gera um entusiasmo, né, muito grande. Mas voltando ao ponto, né, os economics para mim eles são fundamentais e envolve, claro, o ambiente em que eu estou inserido. Eu criei um negócio que é um negócio absolutamente regional. Eu preciso entender esse ambiente em que eu estou inserido, inclusive os economics disso. Existem muitos concorrentes, qual é o tamanho desse mercado, né? Existem muitos desafios. Mas que isso tudo, no fim, resulta uma coisa que ela é muito pouco usada por a maioria dos empreendedores, né, das empreendedoras, que é a contabilidade. Uhum. O quanto que pode ser uma excelente ferramenta e quanto que hoje, na verdade, é muito mais um problema, uma dor de cabeça, né? E é utilizado, às vezes, muito mais para uma esfera fiscal do que necessariamente para uma esfera de gestão. Então, se eu tivesse que escolher né, uma conexão aqui, esse apreço aos economics, né, de uma empresa, né, aos números, ao que leva a empresa a faturar, o que custa para ela faturar, a capacidade que ela tem de crescimento e como que eu vou registrar isso para estar em conformidade, né, de acompanhamento e poder olhar para frente, não só para o retrovisor. Muito bom. É muito bom mesmo. Essa discussão da contabilidade, né? Ela é incrível, né? Acho que tem um pouco a ver com a história das empresas, né? Normalmente, até pegando os modelos de negócio que você está falando, eu gosto também das histórias deles, né? Normalmente você vê que a pessoa é muito bom no core dela, né? Assim, eles criam empresas espetaculares que vão super bem,
E normalmente contabilidade é um suporte para atender o fisco. Ou para pagar menos imposto. Basicamente, manda o meu contador lá, se vira, o que ele vai fazer, só quer pagar menos imposto. E aí a gente cria toda aquela complexidade de CNPJs, é uma confusão de um lado para o outro, que a gente já teve clientes que nos procuraram, não, minha empresa tem 5, são 5 empresas. São 5 empresas? Mas 16 CNPJ. 16 CNPJs. Mas como é que é a estrutura? Então, tem uma estrutura separada, financeira? Quem que é o CEO de cada uma delas? Não, eu sou o CEO das 5. Tá. E o diretor comercial? Não, é o fulano, das 5. Eu fui entender, era uma empresa só que tinha 5 CNPJs. Mas a pessoa entrou tanto naquela ideia que eram 5 empresas diferentes e ele gerenciava como se fosse 5 empresas. Sim. Então, é um pouco essa carência. E aí, até uma pergunta que eu queria fazer, né, Fabinho? Como é que casa aí? Você falou um pouco de M&A, né? Mas como é que foi a junção com o incentivo governamental aí nessa história? Então, a gente brinca que é a nossa jabuticaba, né? Não é... Isso foi curioso, porque tem... Enfim, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E eu vou tentar resumir pelo menos os dois aqui, né? Mas o lado bom, e eu nunca vou me esquecer, quando a gente estava estudando, né, essa união para criar a Galápagos como ela é hoje, a gente foi fazer exercício, né? Que vamos testar, vamos conversar com as empresas, vamos ver se faz sentido, se não faz sentido. E aí eu fui, né, com um dos meus sócios, que é o Luiz Eduardo, o Dudu. Tanto ele quanto eu, a gente tem um espírito também comercial, né? E na época a gente estava totalmente dedicado às esferas comerciais. Vamos conversar com as empresas, porque a gente, conversando entre a gente, tudo fazia sentido, mas vamos conversar. E aí foi quando a mágica aconteceu, porque quando a gente fala de incentivo governamental, na prática a gente está melhorando o fluxo de caixa de uma empresa. Então a gente está falando, por exemplo, de uma lei do bem, mesmo de uma lei de informática, que é um incentivo mais específico para a indústria eletroeletrônica, ou de um incentivo financeiro, que é uma captação de FINEP ou de BNDES, seja uma dívida, né, um reembolsável, ou uma subvenção, né, um não reembolsável, você está melhorando o fluxo de caixa daquela empresa. E isso, muitas vezes, tem um impacto direto, às vezes indireto, em valuation. Então, quando a gente entendeu isso e ouviu isso, né, dos empresários, essa percepção, aí é que a coisa, né, que a magia aconteceu. Porque essa é a semente que a gente planta em todos os nossos clientes. A gente abre as portas com todo o rol de ofertas de incentivos governamentais. Na prática, a gente está dizendo, você quer pagar menos imposto, você investe em inovação? Não investe. Você tem que investir, porque você tem que ser mais competitivo, né? A gente tem que estar sempre evoluindo aqui. E se você investir em inovação, especificamente em P&D, você pode ter um benefício fiscal, pagar menos imposto de renda, vai melhorar seu fluxo de caixa. Se melhora o fluxo de caixa, você vai melhorar o valuation da companhia. Além daquele P&D que eventualmente vai agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, né? E aí esse é o discurso, essa coisa, né, que eu julgo linda, maravilhosa e que é a grande tese, né, da Galápagos, essa conexão. A gente planta essa semente, né, a magia acontece. Claro que isso não é uma verdade absoluta e está tudo certo. Tem clientes que nos contratam só para incentivos, só para captação, só para lei do bem, só para lei de informática. Tem clientes que nos contratam só para M&A, né? Então tá tudo certo. Agora, qual é o lado, né, que é o desafio aqui, né? Tem lado bom e lado ruim. O lado ruim que a gente enfrentou são 2 formatos de times completamente diferentes. São 2 operações absolutamente diferentes. São tickets médios, modelos de contratos completamente diferentes. E quando a gente vai tratar de uma venda isolada de um ou de outro, é uma venda isolada completamente diferente. E aí a gente foi enfrentando esses desafios. Então, durante muito tempo, a gente até nem se permitia falar isso, mas a gente tinha 2 empresas dentro de uma, que sim, usufruía, né, de conhecimentos, né, de oportunidades de uma ou outra área, mas a gente foi assumir isso e inclusive, colocar isso na nossa cultura há muito pouco tempo.
Estou falando a questão de 2 anos, Uhum. um pouco menos disso. A gente assumir que somos diferentes, que dentro da mesma empresa a gente tem carreiras diferentes, tem perfis diferentes, mas que está todo mundo imbuído de um sonho grande. Então, esse é o desafio, né? A gente sempre vai ter esse desafio, mas, enfim, foi um processo bastante longo, assim, para a gente e super importante no final do dia. E esse processo ele foi longo porque, no fundo, existia uma competição dessas duas equipes completamente diferentes. Essa oportunidade de carreira que tem aqui desse lado é mais interessante do que desse lado. Ou existem, né, remunerações que muito provavelmente também são diferentes, porque as funções, né, por mais que tenha um gerente sênior aqui, outro gerente sênior aqui, se são 2 mundos diferentes, o que era, assim, que fez isso e como que você construiu esse sonho grande único, essa cultura única? E a minha pergunta é porque as médias empresas, muitas vezes, têm muita dificuldade de colocar o time como um todo, de BUs diferentes, ou de setores diferentes, ou de lojas diferentes, olhando para o sonho grande, sabe? Sim. Não era necessariamente assim uma competição e, obviamente, tudo, né, de um time, né, de pessoas envolve um elemento que é super importante, que é a remuneração. Então, eu não dá para dizer que isto não fazia Influenciou. parte, Uhum. né, que não influenciou. Mas eu acho que o mais sensível eram os formatos de trabalho. Vou usar aqui referências bem genéricas para tentar exemplificar. Em incentivos governamentais, existem regras, existem legislações que precisam ser cumpridas, existem prazos cabais para o processo, que têm que ser cumpridos em proteção e defesa dos interesses dos nossos clientes. Então, ele exige uma disciplina de execução que está posta, né? E se a gente quer crescer, e como a gente vem crescendo na velocidade que a gente vem crescendo, a gente tem que ser cada vez mais disciplinado. No M&A, olhando, por exemplo, para middle market, vocês conhecem, né? O middle market brasileiro, muitas vezes a gente tem que criar atalhos, a gente tem que disruptar ideias, tem que criar caminhos que não existem. A gente não pode necessariamente estar atrelado só a um prazo, a gente tem que reinventar, a gente tem que, né, ser cada vez mais criativo para que uma empresa esteja devidamente preparada e para que ela passe por uma transação de sucesso. Então, são modelos mentais muito diferentes que geram, por sua vez, comportamentos diferentes. E aí, sob o ponto de vista das lideranças, por exemplo, de cada uma dessas BUs, exigências diferentes para aqueles times. Então, é exatamente como você falou. Às vezes, o mesmo cargo, poxa, tinha que ter reunião, checkpoint todo dia, né? Conferir se medir os tempos, né? Saber se estava certo, se não estava certo. O outro, poxa, por ter, eventualmente, tido que sair do escritório à meia-noite, ele estava chegando no escritório 9 da manhã, né? Tem menos, talvez uma diligência, assim, de controle, de assiduidade, poxa, porque a gente vai ter que extrapolar, às vezes, limites, processos. Então, isso, para mim, é uma coisa que pegou bastante. E aí que a gente fez todo um processo de cultura e valores novos. Esse foi o caminho, né, que a gente trilhou a gente precisa se transformar lá em última instância, mas isso tem que começar aqui de dentro. Então, vamos de dentro para fora, né, para mexer nessa cultura, mexer nesses valores, está todo mundo absolutamente imbuído. O primeiro sonho grande, né, a gente desenhou em 2023. A gente colocou, né, esse norte, colocou esse desafio, desdobrou ele em objetivos, e agora a gente está reconstruindo, né, o nosso sonho grande, e a gente teve no meio desse caminho, foi em 2024, um processo de ressignificação da cultura e valores. Acho que foi esse o método que a gente encontrou aí para alinhar tudo. Fabinho, e quando a gente olha para a companhia, né, assim, para a Galápagos, a gente vê uma estabilidade grande dessas duas operações que são bem diferentes. E a gente também vê você envolvido em novas iniciativas.
né? Então, surgem novos projetos que, não por uma necessidade de precisamos criar, sei lá, uma receita adicional, não por isso, mas porque surgiu um novo projeto e chamam, né, dão uma missão para o Fábio e a gente vê você entusiasmado e querendo empreender e querendo ajudar também nesses novos projetos, né? E como que é isso? Como escolher os novos projetos para dedicar o seu tempo, como você tem dedicado a alguns novos projetos dentro da Galápagos? Como que você escolhe o que mais que vai poder entrar e também até entender o momento certo de, beleza, vou testar este novo projeto, contem comigo, vou fazer, mas agora é um momento também de segregar e deixar isso andar com as próprias pernas, né? Sim. Como que é o Fábio dentro dessas decisões? Legal, pô, uma ótima pergunta, né? Mas assim, tem uma circunstância que eu falei pouco ainda, né? Que ela é muito valiosa, muito importante e absolutamente transformadora, né? Para Galápagos, que é estarmos dentro da XP. A gente participa, né, oficialmente desse ecossistema desde 2023, mais especificamente desde maio de 2023, que foi quando aconteceu o fechamento da operação entre Modal e XP, e a gente fazia parte do Modal. Ali a gente teve uma primeira percepção de que o nosso negócio ele iria mudar. A gente sempre teve um processo de relacionamento, um processo comercial que ele foi muito relacional. E aí quando a gente olhou para aquela força, aquela capilaridade de XP, nosso modelo de negócio vai mudar para canal. E a gente, desde o início, inclusive um pouco antes, ainda em Modal, né, a gente teve um processo de experimentação, porque igualmente era um ecossistema já legal, mas muito menor representativamente do que o da XP. A gente já tinha um apreço por isso e a gente vestiu 100% essa camiseta, mas a gente foi aos trancos e barrancos entendendo esse canal, né? Como é que esse canal se comportava, o que funciona, o que não funciona. E eu estou dizendo isso porque ao longo da história da Galápagos, além dos processos todos de M&A que a gente passou, a gente até fez uma retrospectiva sobre isso agora nesse processo de replanejamento estratégico, foi tudo que a gente criou e descontinuou. E teve coisa pra caramba. Iniciativas, serviços que a gente criou e descontinuou, que a gente tentou e deu errado, testou, não funcionou, deixou de lado, né? Coisas que a gente criou e deu certo e engrenou e funcionou e hoje são super representativas, né? Modelos de fazer ofertas diferentes. Então, está muito no DNA essa evolução, né? Essa adaptação, né? Em prol da evolução. Como isso está no nosso DNA, quando a gente olha para a grandeza do canal, aí não tem como conseguir ficar quieto, né? Então, todas essas iniciativas, elas vêm muito para entender como que eu ajudo cada vez mais esse canal. A XP, para todos terem uma ideia, são mais de 500 escritórios de assessoria de investimentos espalhados pelo Brasil inteiro, são mais de 20 mil assessores, e hoje, para não dizer que é 100% a nossa oferta, assim, mas majoritariamente a nossa oferta está sendo moldada para o canal. A gente quer saber como que a gente ajuda cada vez mais o assessor de investimentos, que está espalhado pelo Brasil inteiro, que tem a ponta de relacionamento com muitos empresários, para não dizer que são todos os empresários, né? Hoje no Brasil devem ter o seu assessor de investimentos, uma boa parte deles da XP, que a gente possa ser uma solução, a gente possa ser um assunto, a gente possa ser uma ajuda extra. Então, é aí que a combinação acontece, né? Da gente estar constantemente também incomodado, encontrando novas iniciativas, novas soluções, né? Porque a gente está dentro do investment banking da XP. E acho que isso, inclusive, enfim, nos trouxe alguns recados. A gente foi muito bem recebido dentro do IB da XP. E eu falo isso diversas vezes, né, para as pessoas que estão ao nosso lado aqui, dentro de XP, que são as melhores pessoas que poderiam abrir as portas, né, da companhia para a gente, que é o André Quaresma, hoje, que é o head do IB, e o Rodrigo Xavier, que hoje é um dos heads de M&A. Então, são pessoas que olharam desde muito cedo para o modelo de negócio da Galápagos, entenderam o modelo de negócio e estão absolutamente também comprados, né, com isso,
para que a gente juntos, enquanto XP, transforme o mercado de PJs. E esse é o sonho grande. Qual que é a grande dificuldade, assim, porque a capilaridade é muito grande, né? Quase 20 mil assessores. Muitos deles, provavelmente, nem sabem, talvez, da existência certa do trabalho de M&A que vocês fazem, né? Porque é difícil chegar, por mais que você comunica, né, e deixa as informações disponíveis, mas como que é o trabalho hoje, e não só do assunto do M&A, mas quero pegar aqui o M&A como exemplo, que esse assessor entenda exatamente o que é o seu produto barra serviço, para que, se for interessante para o cliente dele, ele possa oferecer e aproximar esse cliente da Galápagos. Porque, como tem este produto e serviço, deve ter outra gama enorme de coisas acontecendo ali, que ele vai ter dificuldade de entender as 100 coisas, as 200 coisas que ele pode oferecer dentro do momento certo. Como que esse trabalho é desenvolvido? É super delicado e eu preciso, né, ser fiel que a gente ainda está aprendendo. Né? A XP, ela faz isso e monitora isso há muitos anos. E vamos lá, Galápagos dentro de XP está aprendendo, né? A gente está engateando. Às vezes, inclusive, vir, né, de uma forma mais isenta também ajuda a enxergar coisas, né, que podem ser feitas melhor, que a gente pode, né, evoluir, mas a gente está nessa curva de aprendizado. Então, tem uma grande dificuldade, de fato, e tem um termo que ele é bastante utilizado dentro da própria XP, que é o share of attention do assessor. Porque, de fato, ele tem muitas frentes para ofertar para os seus clientes. Primeiro, dentro do core business XP, né, que são investimentos, são produtos de investimento, produtos, né, bancários, inclusive, cada vez mais. Mas aí, quando entra, né, numa cena mais ligada a investment bank, já é um discurso mais complexo. Porque aí você precisa ter uma profundidade melhor sobre o modelo de negócio, sobre as finanças, sobre a contabilidade, sobre as alternativas, né, de mercado de capitais. Então, uma profundidade, eu diria, a gente tem alguns degraus a mais de profundidade quando a gente fala de soluções de IB. Então, durante algum tempo, a gente almejou ensinar todos os assessores para que eles pudessem ser, de fato, os melhores vendedores. Mas a gente teve que dar um passo para trás, porque isso é o mundo ideal, né? E às vezes o mundo ideal ele não existe ou ele está muito distante. Então a gente passou a ser a melhor ajuda que a gente poderia ser para o assessor, que inclusive precisa gestionar cada vez mais o seu tempo. Então o que a gente mais precisa hoje do assessor, em primeiro lugar, confiança. Né? O assessor precisa confiar na gente, que a gente entrega, que ele vai abrir as portas do cliente dele para a gente ajudar, para a gente gerar resultado, evolução e todo mundo, né, ganhar junto. Em segundo lugar, é o espaço para que, ao abrir essa porta, a gente possa entrar, né, com todo o fundamento, todo o processo de venda, todas as informações. Então, a gente vem moldando entre esses dois extremos, em eventualmente ter alguém absolutamente pronto na ponta, que seja um exímio vendedor, né, das nossas soluções, e um outro extremo que é puxar 100% para a gente, aquele público, né, de um assessor, para que nós sejamos os melhores vendedores, né, os especialistas, como de fato somos nesses assuntos. Então, a verdade é que, assim, um ecossistema, como qualquer um, ele tem muitas distinções, né? Ele é muito variável. Então, a gente tem escritórios que têm foco em PJ, que são super maduros, que conhecem pra caramba sobre isso. Maravilha, ali a gente tem uma forma de trabalhar. Tem escritórios que nunca trabalharam com PJ, querem crescer, que, por sinal, é uma grande avenida de crescimento, né, da XP. Estão olhando para isso como uma grande oportunidade, precisam dar os primeiros passos e aí podem contar com a gente para ajudar. Fabinho, você falou aqui um pouco, ao longo de todo o podcast, alguns elementos que me marcaram. Então, primeiro, de ter 25% do quadro de potenciais novas lideranças, preparando para crescer. Falou um pouco aqui no seu desafio de como escolher quais iniciativas, e que muitas morrem, que vocês já estão entre o segundo ciclo de planejamento estratégico, né, que tem uma mudança até do modelo de negócio da Galápagos para o atendimento de canal, sair de
uma força de vendas que era relacionamento ali próximo, né, para canais. O que vocês estão, claramente vocês estão num processo de preparação. O que você, falando de futuro, o que vocês estão pensando de futuro? Eu sei que você está no meio do planejamento, não vai ter toda a resposta, mas o que vocês vislumbram de futuro para os próximos anos, para o mercado que vocês atuam? Só tenho na ponta da língua. Mas, assim, a gente tem uma crença há muitos anos atrás, e eu acho que nada é por acaso, a gente está exatamente no lugar certo, na casa certa, que é a gente transformar o middle market dentro de uma cena de IB. É o que a gente fala internamente, né, que é o New Middle Market IB. A gente tem a mania de usar no mercado financeiro um monte de palavras em inglês, né, mas como que a gente leva para as médias empresas brasileiras ofertas e soluções de um investment banking que normalmente não estão disponíveis para as médias empresas. Então é isso, é a sofisticação para criar alternativas, processos de funding, acessar mercado de capitais, estar preparado para uma jornada de M&A e entra inclusive nesse novo investment banking, né, para middle market, ofertas que nenhum IB do mundo tem, que é, por exemplo, incentivos governamentais. Né? Eu não achei até agora, né? Pode ser, né? Não dá para afirmar assim com tanta certeza, mas eu não achei nenhum investment banking de todos os que eu já procurei, estudei, conheci, que tem uma oferta como a XP tem, né? Através da Galápagos, inclusive, levando incentivos governamentais, levando ferramentas de gestão, levando, né, uma jornada sendo mais relacional e não muitas vezes só transacional. Né? Então, essa é a espinha dorsal, para que a gente, de fato, possa ajudar milhares de empresas. Né? No CERN, o resultado é a gente ajudar cada vez mais empresas, porque é um pouco do que a gente entende. Quando a gente ajuda uma empresa, a gente está ajudando as pessoas daquela empresa evoluem, elas viram pessoas melhores, né? Viram profissionais melhores, e por sua vez isso gera um impacto na sociedade que a gente vive. Sem dúvida. Né? Então essa é a cadeia, né, que a gente acredita que que vai transformar o Brasil, dada toda a magnitude que a gente tem aqui junto com o XP. Muito bom. Nesse sentido, temos propósitos muito parecidos, né? De transformar as empresas para ajudar na economia e, no final, na sociedade, né? É isso. Fabinho, para a gente é um prazer enorme ter você como parceiro, tá? A gente, né, tá muito animado nas coisas que a gente está aí co-criando juntos. Obrigada pelo seu tempo. E eu queria deixar aberto aqui para você falar das suas redes sociais, né? As pessoas que estão interessadas aí um pouquinho, ou no M&A, né? Ou nos incentivos governamentais também. Como que acha o seu time? Onde que as pessoas sabem um pouquinho mais da Galápagos? Boa. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito presente nas redes sociais, né? Mas, poxa, a Galápagos cada vez mais está presente, está levando conteúdo, né? Está multiplicando, está ajudando, inclusive, todo o canal, né? Com essa força de comunicação. Então, Galápagos, @galápagos.xp, né? No Instagram. No LinkedIn, né? Se procurar Galápagos, vai encontrar. Lá a gente tem bastante conteúdo. No LinkedIn eu ainda sou ativo lá, ainda tenho, né, alguns posts, alguns conteúdos, mas eu acho que é uma boa ferramenta, né, para a gente se aproximar. A gente está super à disposição e gosta muito de ter conversas. Essa é uma regra lá no escritório, né, que chamou para uma conversa, vamos bater um papo, vamos receber, vamos falar, vamos escutar, né, sempre de alguma conversa surte, né, algo novo, alguma ideia, alguma possibilidade, e é o que a gente mais gosta de fazer. Né? Então, pelos canais digitais, aí acho que fica fácil, mas entre em contato direto ali, mandem um direct, né, mandem uma mensagem, a gente responde, e faz muito sentido para a gente estar em bastante contato, né, com o público geral. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter pegado um voo tão cedo novamente, tá? Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, foi um prazer. A você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.
E para quem gostou desse episódio, curta, siga. E a gente, assim como o ano está acabando, né? Esse é um dos últimos episódios desse ano. A gente tem mudanças para o ano que vem, a gente tem uma série nova, então nos siga aí nas nossas redes que a gente vai comunicar aí das grandes mudanças que a gente está fazendo. E quem ainda não reparou, esses episódios, essa série Mais Sucesso agora, ela tem uma frequência quinzenal, já preparando para que vem em 2026. Até mais.